Olá, boa noite. Tudo bem com você? Estou aqui em casa, no Juazeiro do Norte, Cariri cearense, sul do estado. E em casa, no nosso home office. Sou Paulo de Tarso, psicólogo. Também trabalho na área de recursos humanos estratégicos, na área de educação, parte de avaliação profissional, orientação de carreira. Sou também escritor e editor. Estou chegando, acredito, nesse momento até a sua casa, através do seu celular, e estamos nessa fase de adaptação a uma situação doméstica, uma situação de confinamento, que por si só é nova, é perturbadora, é desafiadora, é interessante e nos faz, em primeiro lugar, prestar atenção a nós mesmos um pouco mais, prestar atenção ao lugar onde moramos, dormimos, comemos, e descansamos, nos reorganizamos para novamente ir à luta, ir à rua, ir ao trabalho. Mas dessa vez tudo está sendo feito nesse núcleo que é a casa. A casa, nesse momento, para a maioria de nós, de um modo ou de outro, ela é a sede de nossas atividades, de nosso comportamento, de toda a nossa troca social, virtual, diretamente. De uma forma direta ou virtual. E isso tudo também é extremamente complexo de entender. Estamos mais vivendo e nos adaptando do que propriamente entendendo o que se passa. Mesmo que sejamos pessoas que são inteligentes, que procuram se informar, procuram analisar os fatos, trocar ideias, é uma mudança tão colossal, avassaladora, que além de nos tomar de surpresa, nos deixa desnorteados, confusos. Passadas aí 3 semanas de quarentena, começamos a aqui um pouco do ar-condicionado. Não se preocupem, estou bem. Nos preocupar com essa situação nova, inédita, historicamente, creio que nunca se passou por algo dessa magnitude. Outras pragas e guerras sim, mas desse modo, e também com tanta tecnologia e recursos para lidar com ela. Quero falar um pouco de um aspecto que eu tenho ouvido e discutido em grupos sociais, virtuais, em lives, em rede, conversando também com especialistas e colegas e clientes, trocando impressões. E uma primeira coisa que chama a atenção é o luto. O luto envolve, claro, uma perda, e essa perda leva a um sofrimento, a uma frustração muito grandes, a uma raiva, uma decepção profunda, e depois então gradativamente vamos nos recuperando, superando, recuperando o sentido da vida, o sentido perdido temporariamente, e vamos também nos reorganizando a partir dessa perda. Na psicologia junguiana, há em nós o ego, que é a nossa central, digamos assim, de gerenciamento da nossa existência, da nossa logística existencial, das nossas emoções. E há também o nosso self, que é aquele que coordena a nossa própria vida emocional. Em relação ao que estamos todos vivendo, realmente é possível comparar o luto de uma situação individual, uma perda, com essa outra coletiva. Se de repente recebemos a notícia de que uma pessoa amada
sofreu um acidente trágico e não sobreviveu a esse acidente, a informação que nos chega subitamente, e sendo de uma pessoa de meia idade ou jovem, nos choca muito mais, porque a pessoa é retirada muito cedo da nossa convivência. Primeira reação humana, nosso comportamento, nós negamos o fato. É a negação. A informação chega numa linguagem que eu entendo, que eu conheço, a minha língua portuguesa, por exemplo, mas aquilo, a razão capta, mas a emoção nega. Eu não acredito, não é possível. Como pode acontecer isso? E passamos algum tempo, horas, dias, na negação. Aos poucos, os rituais de despedida, de homenagem à pessoa, nos vão dando concretude. Começamos aos poucos a aceitar o fato real, ocorrido, de que aquela pessoa nos deixou. Vem então uma fase de muita frustração. Por que comigo? Por que agora? Isso não é justo, isso não está certo. Especialmente os mais velhos dizem, o natural seria o pai partir antes do filho, não o contrário. Se ouve muito isso em velórios de jovens que morrem dessa forma súbita. A fase seguinte é a raiva, a revolta. E muitas vezes nos rebelamos contra a sociedade, contra as leis, contra Deus. Queremos descontar em alguém a raiva de termos passado por uma profunda frustração que é perder um ser amado tão, de uma hora para outra, de uma maneira tão inesperada e tão dolorosa. A sensação de que isso não é justo, não é certo, e temos que expor essa nossa revolta e colocar em algum alvo. Em seguida nós temos um período que começa a ser tipo uma calmaria, se pode dizer isso. Mas um certo início de um sossego, de a pessoa serenar um pouco, começar a entender que aquilo de fato ocorreu, que ocorre com certa frequência, que não é só conosco que acontece. E aí vem um começo lento, gradual de uma superação, que é basicamente o quê? O sentido perdido subitamente a partir da notícia da morte, da perda de uma pessoa tão importante para nós, na nossa vida pessoal. Esse sentido perdido ele começa a ser resgatado, a ganhar um novo sentido, uma nova dimensão, uma releitura. Nós começamos a ressignificar todos os aspectos da vida que continua para nós e da vida da pessoa que se foi e do sentido dela em nossas vidas. Do lugar deixado vazio começa a ser preenchido por algo que é próprio daquela, foi próprio daquela pessoa e que de algum modo nos faz ir adiante, nos inspira a ir adiante. Isso é algo que acontece nas nossas emoções, conosco, no processo de luto individual. E no adulto, que geralmente tem recursos e estrutura psicológica, estrutura emocional para esse processo, que pode durar, às vezes, alguns anos. Podemos, de uma certa forma, adaptar essas considerações à própria pandemia. O que é que ela fez? Surge de repente, ficamos sabendo que podemos todos morrer, que a vida como conhecíamos acabou, a liberdade não há o medo, há a incerteza, há a perda de sentido, o que está acontecendo, como assim? Então vem a negação. Não é tão sério, não é tão grave.
é algo que pode ser uma gripe, ou é lá no outro lado, é lá na China, daqui a pouco está na Europa, daqui a pouco está em São Paulo, e aí chega na minha rua, aí eu começo a perceber e a aceitar o fato. E mesmo assim, misturado com esse sentimento de negação, vem um outro de frustração. Não posso trabalhar, não posso ir à rua, não posso ver meus amigos, não posso viajar, não posso ir a lugar nenhum. Estou frustrado por causa disso. E o meu paraíso perdido, que era a minha vida cotidiana, minha liberdade de agir, de andar, de fazer as coisas, me foi tirado. Isso tudo foi tirado. Então vem uma grande frustração. Paraíso perdido. Começamos então a dar valor a pequenas coisas que tínhamos no cotidiano e que não podemos fazer no momento. Vem então a outra etapa, que é a raiva, a indignação, a revolta. Por que comigo? Por que agora? Por que a minha vida estava começando a fluir, meus projetos estavam indo bem e agora isso. Então, passada essa raiva, vem aqui, bom, preciso recomeçar, preciso reinventar minha vida, preciso ressignificar minha vida. É o que estamos provavelmente fazendo agora. Muitas pessoas estão na negação ainda, muitas pessoas na frustração, outras tantas na raiva, desassossegadas, irritadas com o que está acontecendo, com tudo que está acontecendo, e outras já estão começando um processo lento e gradual de refazer o caminho, recomeçar de algum modo, entendendo que o mundo agora é outro, que tudo é diferente, e com a esperança de resgatar o que for possível dessa vida, vamos chamar essa vida anterior, né? Então, é um convite aqui nos Saberes de Sofia para refletirmos sobre esse aspecto. Espero que essas considerações ajudem você a entender tudo que você está vivendo no momento, algumas dimensões desse tudo, dessa vivência, dessas questões todas. E convido vocês a nos seguirem aqui nos Saberes de Sofia toda semana. Na próxima semana falaremos de grupo de risco, terceira idade, pessoas vividas, experientes, como elas estão vivendo e reagindo a tudo isso, e como elas estão, especialmente, como elas estão sendo tratadas. Paz e saúde, fique bem, cuide-se, fique em casa e procure nossos canais, nosso Instagram, acompanhe aqui o nosso Sabedoria da Alma. Foi bom conversar com você.